Olá, querida mãe. Eu sou a Mônica Souza, eu sou mentora de mães e eu vou responder aqui 3 perguntas que eu recebi sobre desafios com filhos crescidos. Você é mãe de filho crescido também? Você pode gostar de ter aí sua pergunta respondida, que acontece toda terça-feira ao meio-dia. Eu tenho um grupo no WhatsApp que algumas mães recebem notificação desse conteúdo aqui. E você também pode me enviar suas perguntas via direct para eu poder responder nesse espaço aqui, tá? Vamos lá. Eu nem. Quais são as perguntas? Eu nem vi direito as perguntas. São essas daqui, vamos lá. Mônica, como ser autoridade quando o meu filho adolescente não me respeita mais, sem virar uma mãe rígida ou agressiva? Eu esqueci de pegar meu óculos. Eu tô olhando no telefone a pergunta que eu estou selecionando para responder. Aí eu tô assim. Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Mônica, como ser autoridade quando meu filho adolescente não me respeita mais, sem virar uma mãe rígida ou agressiva? O que acontece? Deixa eu ver por onde. Eu sou às vezes muito profunda. Eu sou muito intensa para responder. E esse espaço aqui é um espaço que me limita. Eu tenho que ser curta, eu tenho que ser breve para trazer uma resposta de valor, que agregue valor e que você compreenda, mas eu tenho que trazer o contexto. Porque nessa pergunta aqui tem tanta coisa envolvida que eu tenho que pensar aqui comigo e falar, calma aí, por onde eu começo a destrinchar essa pergunta? Ser autoridade se meu filho não me respeita, sem virar uma mãe rígida e uma mãe agressiva. A primeira coisa que você tem que entender é que você ser respeitada, você caminhar, trilhar pelo caminho da autoridade, não tem nada a ver com agressividade. Inclusive, se você não compreende isso, o nosso trabalho inicial é fazer você compreender o que é respeito. Porque respeito não é medo. Medo, ele vem da agressividade, da rigidez, do castigo, da punição. Eu tenho medo daquilo. Isso funciona? Funciona. Quando a criança é pequena, quando o jovem ele cresce na caixinha dele, pode continuar funcionando. Muitas mães elas podem ter filhos que estão na caixinha completamente bloqueado e elas terem uma falsa sensação de respeito, porque eles foram criados dentro da rigidez, da agressividade, então eles estão dentro desse padrão. O problema é que esse padrão que eles têm para com a mãe é o que eles estão levando para a vida. E esses jovens que foram criados dentro desse padrão de agressividade e que quando chega na adolescência ele não respeita mais, é porque ele não tem mais medo da sua violência. Porque a violência de mãe, de educação, a nível tradicional, e eu não estou entrando aqui no contexto de certo e errado, estou falando do que existe. Quando você às vezes é agressiva com seu filho, você é violenta com seu filho, nesse sentido de educação, dentro da maternidade, é gritos, é um tapa, é uma coisa que é limitada ao que a mãe faz. Errado, com certeza, só que tem uma limitação. Quando o seu jovem cresce, você não tem mais o que você acessa para ele, nesse sentido, não faz mais sentido, ele não fica mais com medo de você. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a autoridade não é medo. A autoridade é, a autoridade é apreciar quem você é. E isso não tem a ver com medo. Isso tem a ver com o seu posicionamento. Então, Mônica, como que eu retomo a minha autoridade se ele não me respeita? Sem virar a mãe rígida e a mãe agressiva. Você precisa rever como você está conduzindo as situações.
Porque cada situação que acontece no dia a dia são oportunidades de você construir com o seu jovem essa relação de real respeito, de autoridade. Agora, muitas vezes o que acontece é a mãe não saber conduzir os desafios. Então, a resposta dessa pergunta é: Mônica, como que eu faço? Você precisa aprender a conduzir os desafios de uma forma diferenciada do que você está fazendo hoje. O que você está fazendo hoje está errado. E sou eu que estou falando para você que você está errada? Não. Eu não tenho como entrar no lar de ninguém e falar: isso é errado, isso é certo. Enquanto mentora, não é esse o meu papel. Enquanto mentora, é mostrar para você o que você quer, é mostrar para você o seu resultado e mostrar para você que o comportamento que você tem hoje vai continuar trazendo esse resultado. Então está errado. Você quer ter outro resultado, você precisa fazer de outro jeito. Você precisa aprender a conduzir os desafios de forma inteligente, com elegância. Você precisa aprender a explorar a comunicação com jovens. Você precisa aprender a dar um retorno para o seu filho. Retorno é o que eu chamo quando a gente precisa chamar a atenção dos nossos filhos. Às vezes eles vão fazer coisas que não são legais. As mães, elas falam de qualquer forma, elas dão sermão, elas não têm estratégia, elas não têm estrutura. Então são esses pontos de como que você aborda e vai ver você de outra forma, e é a sua atitude que vai construindo a sua autoridade, porque a autoridade é uma construção, tá? Eu não preciso te falar o que você precisa mudar, o que você precisa aprender, quais são os seus gaps. Eu não preciso. Se você fizer uma autorreflexão, você vai parar e falar: eu preciso melhorar aqui, eu preciso ajustar aqui. E são esses pontos que você precisa ajustar. Porque, resumindo, Mônica, como que eu faço? Você precisa conduzir com mais inteligência, usando conexão, tá? E elegância nesse processo para você construir autoridade, autoridade de mãe, tá bom? Pergunta número 2. Pergunta número 2. Meu óculos. Essa pergunta aqui é interessante, ó. Eu trouxe ela porque ela traz um ponto muito importante para a gente poder trazer aqui no nosso crescimento. Até que ponto devo ceder para manter a conexão sem perder meu lugar como mãe? Até que ponto devo ceder para manter a conexão? Você não pode ceder para manter a conexão. Você pode ceder quando o ceder é positivo para o seu filho. Quando o ceder foi algo que você chegou a uma conclusão que faz sentido você voltar atrás. Então, ceder é como se você tivesse... Deixa eu tentar ser clara aqui. Às vezes, você pode trazer uma questão para o seu adolescente e o seu adolescente ter a capacidade de conversar com você e fazer você entender que essa questão aqui, você está errada. Nós, como mães, a gente não vai estar 100% das vezes certas. A gente é ser humano, esquece isso. E se você está criando um filho inteligente, ele deve ser
questionador, ele deve conversar com você sobre as coisas. E muitas vezes você pode falar, calma aí, realmente faz sentido o que você está falando. Então, nesse caso, não seria ceder. Tá conseguindo entender? Seria você amadurecer a sua ideia e entender que isso aqui, tá tudo bem ser assim. Isso é saudável. Agora, você saber que isso aqui está errado e você permitir para deixar as coisas tudo bem é um dos piores erros que você pode cometer como mãe. Porque se você está permitindo algo para evitar conflitos, você está saindo do seu papel de mãe e entrando no papel de amiguinha. A amiguinha é aquela que não coloca regras. A amiguinha é aquela que é boazinha. A amiguinha é aquela que não consegue conduzir os desafios. É aquela boazinha. E mães boazinhas criam filhos fracos, fracassados, filhos que não valorizam o que têm, filhos que não conseguem montar a própria empresa, não conseguem empreender, não conseguem investir, não conseguem ter sucesso profissional, são fracos. São filhos fracos. Ele fica na casa da mãe com 25 anos, com 30 anos. Então, ser uma mãe boazinha é quase que ser uma mãe fadada ao fracasso. Você tem que ser uma mãe excelente, uma mãe maravilhosa. E essa mãe é aquela mãe que coloca regras que hoje ele pode não gostar. Claro, adolescente lá gosta de regras, mas quando passa por esse período, ele olha para trás e ele agradece a você. Ele entende tudo, porque ele virou adulto, ele entendeu. Então, o que ele vai levar é o resultado do que você fez com ele nessa jornada de manter-se firme, de ser persistência. E o grande segredo aqui é manter conexão com os filhos não se trata de ceder e de evitar colocar regras. Manter conexão com filhos é você saber colocar regras utilizando a comunicação que conecta com o seu jovem. Conexão com o jovem é o dia a dia seu com ele. Conexão com o seu jovem é você saber acolher o seu jovem, é você saber ouvir o seu jovem, é você saber dar espaço. Você não controla o seu adolescente, você confia muitas vezes nele, muitas vezes ele vai errar, e como que você lida com esse erro? Então é todo esse processo, é todo esse conjunto de coisas que faz com que você tenha uma conexão, um vínculo, uma intimidade e não simplesmente, meramente permitir o que é errado. Permitir o que é errado é extremamente negativo para o seu filho. Faz sentido? Então, Mônica, até que ponto eu devo ceder para manter a conexão sem perder meu lugar como mãe? Você não pode ceder ao que é errado. Ao que é errado você não cede, porque conexão não se gera você se colocando no papel de amiga. Conexão se gera com a construção do seu posicionamento ao colocar a regra. É isso que vai gerar conexão, confiança e intimidade com o seu jovem. Beleza? Essa pergunta também eu trouxe que ela é muito legal. Pergunta 3. Tá muito boa. Vamos lá. Pergunta 3. Meu filho reage muito mal a regras e limites. Isso é rebeldia ou falta de condução? Como agir? Todas as perguntas aqui, eu sempre vou responder elas de forma
superficial, porque eu só teria como ter mais clareza da situação e um direcionamento personalizado se eu estivesse fazendo um atendimento para você. Então, o que eu posso falar para você é superficialmente, né? Então, ele reage mal. Isso é rebeldia ou falta de condução? Pode ser que seja falta de condução, pode ser que você não esteja sabendo conduzir com inteligência, com conexão. Você pode realmente fazer com que ele fique nesse extremo de reação, de reativo. Pode ser, isso pode acontecer. Isso pode ser apenas uma limitação do seu próprio filho, limitação emocional, limitação não, amadurecimento emocional do seu filho. Você pode ser um excelente, você pode não, você pode estar conduzindo de uma excelente forma, de uma excelente maneira. Você pode estar sendo excelente na sua condução, tá? Mas pela imaturidade emocional do seu jovem, ele lidar mal e ele reagir mal. Pode ser também. E se for nesse caso, aí você tem que entender qual é o ponto para você poder saber onde você vai ajustar. Se você entende que você conduz com firmeza, com autoridade, com conexão, com excelência na sua condução, e você consegue interpretar que é ele que não lida bem. Aí a gente vai trabalhar nessa condução para ele amadurecer emocionalmente aos desafios que ele recebe. Então, por isso que a gente tem que entender o caso a profundo para poder entender. É falta de condução ou rebeldia? Como agir? Então, como agir é a gente entender onde está o gap. O gap está em você, o gap inicial, porque em nós sempre vai ter algo para melhorar. Óbvio. Se nós mães saímos da posição de melhorar, de crescimento, de evolução, é o quê? É IA mãe? É uma inteligência artificial perfeita que nunca erra, não sou eu. Então, mas pode ser que a maioria seja, né, a gente ou não. A gente entende o ponto desafiador para que a gente possa ali cirurgicamente ajustar aquela situação. E que mesmo que você tenha uma condução de excelência, chances são que também seja imaturidade emocional do seu jovem, porque é raro, raríssimo, né? Só ele ser já completamente maduro emocionalmente a ponto daquela reação ser responsabilidade sua, porque você não teve inteligência e você acabou levando seu filho àquele extremo de reação. Isso é raro, porque ele está em desenvolvimento ali, ele está em amadurecimento. Se a gente que é uma mulher, eu, Mônica, hoje, eu tenho 41 anos, é claramente que eu estou em evolução, em crescimento sempre. Imagina um jovem de 12 anos. Imagina minha filha Louise. Minha filha Louise, ela tem 3 anos hoje, a mais nova tem 3 anos, e a Duda, a minha mais velha, ela tem 23 anos. Então, Louise com 3 anos. Imagina a Louise com 7 anos, 8 anos, 10 anos, 13 anos. Se nós que estamos na fase adulta, se para a gente já é extremamente desafiador, imagina para um jovem a questão emocional, a questão de lidar com a frustração. Então, claramente que isso também está envolvido, né, nesse processo. Mas aí a gente entende também se o ponto principal, né, a gente pode entender qual o ponto principal. Mônica, como agir? Melhorar o processo. Melhorar o processo. O processo de condução precisa ser melhorado, porque por mais que tenha a imaturidade do seu filho, você não pode ser, a gente não vai alcançar o estado, a ideia, né? Não é você ter uma percepção que você vai alcançar um estado de perfeição, não. Só que eu quero que você entenda que quando você tem conhecimento, quando você tem uma estratégia, quando você sabe o que fazer, sim, você alcança um lugar de excelência. Eu preciso que você entenda isso. É como se fosse um médico. No começo, ele vai estar inexperiente, ele não tem ali
tanta destreza para fazer uma cirurgia, ele está inseguro, ele precisa de pessoas para apoiá-lo. Mas com o tempo, quanto mais ele faz, quanto mais ele estuda, ele se aperfeiçoa e ele pratica, quanto mais o tempo passa, ele vai chegar um momento que ele pode ser um excelente médico, tá? E a mãe também é assim. Quando a mãe começa a se desenvolver na área da maternidade, porque a mãe ela pode ser uma excelente profissional, a mãe pode ser uma excelente esposa, ela pode ser excelente em várias áreas e por algum motivo agora se é a hora dela se desenvolver na área da maternidade. Então, quando ela começa a se desenvolver na questão da comunicação com os jovens, na comunicação que conecta, o que funciona, ela começa a entender, ela começa a ter uma estratégia diferenciada para conduzir o desafio, ela aplica de novo, ela para o excelência. A minha filha mais velha hoje tem 23 anos. Quando a minha filha começou a me trazer os desafios da adolescência, quando ela tinha 11 anos, eu não era excelente no que eu faço hoje. Eu era ali iniciante, eu comecei a aprender educação positiva, comunicação não violenta, comecei a me desenvolver como mãe. E à medida que eu fui lidando com os desafios, aplicando estratégia, compreendendo mais, eu fui ficando excelente. Que foi com que fez com que eu passasse esse conhecimento para outras mães. Porque eu falei, calma aí. As mães que passam por esse desafio, elas precisam ter esse conhecimento aqui. Que é justamente o que eu entrego hoje para as minhas mentoradas. Então, compreender que a gente precisa... Se você compreender isso, ó, desafio, qualquer desafio, é um chamado para conhecer e buscar conhecimento sobre esse desafio. Então, a busca aqui é o crescimento dentro da comunicação com filhos crescidos. Está passando por desafio com o seu filho? Vamos entender o ponto que você precisa crescer da sua parte, né? Para você poder ter uma condução com excelência, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa semana de perguntas e respostas. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu notifico aqui toda semana, que eu envio o replay. Se você quiser participar do grupo, me manda mensagem, pode colocar aqui nos comentários, Mônica, grupo, pode me mandar mensagem no direct, grupo. Se você é mãe e você tem interesse no meu atendimento de mentoria, eu tenho vaga ainda para fevereiro. Você pode me mandar uma mensagem no direct para eu poder te passar ali o link de aplicação da mentoria com as informações, ou você pode acessar diretamente aqui no link da bio, tá bom? Beijo, beijo e vamos juntas. Até!